Olá, tudo bem? Eu sou o Cacá Mendes e este é o canal Zé Cacá, o Curioso. E hoje o nosso tema é epilepsia. E é engraçado que a minha memória afetiva, quando fala de epilepsia, ela me leva lá no ginásio, no colégio, em que eu presenciei algumas situações com epilepsia. E a gente ficava muito assustado. Então eu tenho essa imagem até hoje, da gente saber, aquilo que a pessoa estava passando, né, a gente não saber, o que faz, como age. Vou confessar, a doutora já está nos ouvindo, eu vou confessar, eu ficava desesperado. Então hoje eu quero conhecer sobre epilepsia, tá bom? Antes de nós colocarmos a nossa convidada na tela, eu queria que você, aqui embaixo tem um botão de inscrição, de inscrito, você faça a sua inscrição, caso você já não seja, e já deixe seu like, se você quiser, por favor, compartilhe, porque esse é um assunto também muito importante, ok? E já está na nossa tela a doutora Gabriela Pantaleão. A doutora Gabriela Pantaleão, ela é neurologista e é, entre outras especializações, ela é especializada em epilepsia. Doutora Gabriela, muito prazer em tê-la aqui no nosso canal. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Tudo muito, muito bom, doutora. Especializada, a palavra é difícil, né? Especializada em epilepsia. Doutora Gabriela, eu queria começar com uma daquelas dúvidas do leigo, né? Do que não tem conhecimento sobre isso. Eu até vi uma modelo há não muito tempo, no UOL, não lembro. E ela é uma modelo, que eu não vou lembrar o nome dela, evidentemente, ela se declarando como uma pessoa que tem epilepsia, né? E no depoimento dela, ela fala de uma vergonha que ela sentia. Engraçado isso, né? Aí eu queria perguntar para você, doutora Gabriela, as pessoas sentiam ou ainda sentem vergonha de serem portadoras de epilepsia? Cacá, essa pergunta é super importante, né? Sentem, tá? Isso não é uma coisa do passado. A verdade é que epilepsia é uma doença que ela é muito estigmatizada ainda, né? E aí, por ser muito estigmatizada, dar esse diagnóstico é um pouco estigmatizante para o paciente, né? Isso tem várias questões que a gente pode colocar nessa conta do estigma, né? Claro, tem um aspecto histórico, cultural. Então, ter uma crise epilética, né? Sempre, há centenas de anos atrás, era visto como uma coisa de ordem espiritual, né? Uma É, possessão, né? Os pacientes verdade. eram considerados com problemas psiquiátricos mentais. Então, tem toda essa carga histórica, né? E tem uma coisa que você até começou falando, que assim, que presenciar um evento epilético é muito angustiante, né? Então, uma coisa que você falou, fiquei desesperado, isso é a realidade. Ninguém está preparado para assistir. Especialmente se é um familiar seu, é angustiante. Então, traz muito medo, traz muita preocupação, né? Para quem está presenciando, para a testemunha do evento, e para o próprio paciente, porque veja, é uma coisa que é súbita, acontece do nada, sem aviso prévio, frequentemente coloca ele numa situação de vulnerabilidade, né, de dependência do outro, né, e é uma coisa que ele não tem controle. Então, quer dizer, algo que está acontecendo com você que você não tem controle nenhum, frequentemente com perda de consciência, e que você descobre depois que volta, né, então é tudo muito angustiante. Então, é estigmatizante, né? E ainda é. E é curioso porque epilepsia é uma doença super frequente, né? Então, na neurologia, o que a gente tem de mais frequente é AVC, cefaleia, né? Que é dor de cabeça, e epilepsia, muito comum, né? Epilepsia e crise epilética são coisas diferentes, mas a chance de qualquer pessoa ter uma crise epilética ao longo da vida, ela existe, né? Até como sintoma de outras coisas. Então, apesar de muito frequente, apesar de muito comum, a gente não rompeu muito a barreira do preconceito, né? Então, sim, os pacientes eles têm um grau de sofrimento muito grande em relação ao diagnóstico, né? Graus variados, mas dificilmente um paciente chega no consultório e ele está 100% satisfeito ou à vontade com esse diagnóstico. É um diagnóstico que traz uma carga de sofrimento muito grande. E claro que isso tem variabilidades dos cenários individuais, né? Então, até que ponto aquela doença não limitou ele, não o privou de um relacionamento, um adolescente que não foi numa festa, né? Ou uma criança que a mãe até acabou tendo alguma situação conjugal em relação à doença complicada, às vezes, do filho. Então, tem algumas questões
coletivas, mas tem cenários individuais que podem ser muito delicados, né? Que às vezes a gente até nem consegue acessar num primeiro momento. Então, é uma doença que traz muito sofrimento e, frequentemente, muita vergonha também. Doutora Gabriela, você falou uma coisa que eu não me lembrava e é a mais pura verdade. Até essa coisa do espiritual. Olha que coisa maluca. Até essa coisa, a pessoa está sendo possuída. Mas Uhum. o que você disse é perfeito. A gente fica desesperado mesmo. Agora, a causa, doutora Gabriela, ela é congênita ou existem fatores externos que acabam levando à epilepsia? As duas coisas, Cacá. E aí eu vou aproveitar para definir a epilepsia, né? O que é epilepsia? Então, epilepsia nada mais é do que alguma condição cerebral que predispõe o paciente a ter crises epiléticas recorrentes, tá? Então, se a gente pegar puramente essa definição, cabe aí diversas causas, tá certo? Então, se eu tenho um paciente mais idoso, por exemplo, que sofreu um AVC, esse AVC deixou uma área de sequela no cérebro e essa área virou um foco epilético, a gente vai chamar que ele tem epilepsia. Ah, mas não é epilepsia, foi o AVC. O AVC é a causa, é uma causa estrutural, anatômica, né, de origem vascular. Mas ele tem epilepsia. É como se a epilepsia fosse uma consequência daquele AVC, né? Uma coisa depois a médio prazo, longo prazo. Se é um bebê que nasceu com alguma malformação congênita, e como você falou, e essa malformação predispõe a crises, ele tem epilepsia de uma causa estrutural que é congênita, que é genética. Se o paciente tem algum erro genético que traz algum distúrbio metabólico, né? E esse distúrbio metabólico cerebral leva a crises, ele tem epilepsia, mas de uma causa metabólica. Se ele tem um tumor que depois de operado não vai ter mais crise, mas enquanto ele está lá tem crises, ele tem epilepsia e é do tumor. Então, veja, uma gama de consequências, né, de causas possíveis. Então, quando a gente fala epilepsia, apesar desse termo trazer diversos pressupostos, né, imaginários, vindos do imaginário coletivo e das informações que a gente tem externas, e a gente quer sempre comparar padrões que a gente conhece, o termo epilepsia por si só, ele só diz chance de crises recorrentes. Se é por conta de um AVC, se é um cérebro que eu faço uma ressonância, não tem nada, e eu não acho uma causa, isso é bem frequente também, ou se é um bebê que nasceu com algum problema mais grave, isso não está dentro da definição epilepsia. Então, o que eu gosto de falar, eu sempre falo, até nas consultas com os pacientes, nas primeiras consultas, epilepsia não é uma doença. Epilepsia é um sintoma. É uma maneira de um cérebro que tem algum distúrbio se expressar, entendeu? Mas as causas são infinitas e variadas e às vezes a gente não consegue nem achar, entendeu? Indo do Entendi. genético ao estrutural, vascular. Entendi, doutora. Doutora Gabriela, agora uma outra dúvida antiga, né? Talvez eu esteja cometendo até um deslize aqui, porque eu já vi que a senhora não, a senhora falou de uma maneira diferente. A minha pergunta que eu coloquei aqui seria: todo epilético tem ataques? Mas eu ouvi agora na introdução da senhora que a senhora se referiu de uma maneira diferente. A gente falar em ataque é ofensivo ou pode ser falado, doutora Gabriela? Veja, o termo que a gente usa para descrever é uma maneira de se comunicar, né? Então, ataque é um termo que é muito usado, tá? Sim. E claro, a gente vai entender. Mas é um termo que carrega um pouco de estigma, né? Ah, é um ataque. Então, assim, na verdade a gente aprende, né, a usar outros termos. Então, a gente usa crise, tá? Crise epilética, e evento, né? Episódio, tudo. Então, eu particularmente evito o termo ataque, é um termo que é mais leigo, não tem problema nenhum de ser usado, veja, mas guardadas as proporções de que ataque acaba tendo carrega um pouco mais de um sentido mais pejorativo, assim, né? Então, até o paciente, de repente, pode se incomodar de usar. É um termo leigo. Entendi. E todo epilético chega, é o ponto final, assim, vamos dizer, da crise, ter toda aquela situação, ter aquela crise de convulsões, doutora Gabriela? Não necessariamente, né? Quando a gente fala crise epilética, a primeira imagem que vem na cabeça é a crise que o paciente cai no chão, baba, né? A cialorreia, o aumento de saliva, se estica todo e se debate, né? Essa crise a gente chama de tônico-clônica, né? Então é uma crise tônica, que ele se estica e tem um aumento do tônus, e o clônica são aqueles abalos ritmados depois. Essa é uma crise tônico-clônica. Veja, esse é um tipo de crise.
tá? Tem paciente que nunca vai experimentar esse tipo de crise ao longo da vida, tá? E tem alguns que vão experimentar, tem alguns que só tem esse tipo, tem alguns que tem esse tipo e outros tipos, e tem alguns que tem um tipo de crise que tem um início focal, que as pessoas gostam muito de chamar de ausência, né? Mas que é aquela parada comportamental, às vezes mastiga. Essa crise não é tão frequente de levar a uma tônico-clônica, embora a tônico-clônica, que é a crise mais forte, né, é a convulsão, vamos colocar assim. A convulsão pode ser uma evolução de uma crise de começo mais fraco, entende? E às vezes um paciente que está tratado e ainda apresente alguns episódios mais fracos, às vezes tratando, ele nunca vai evoluir para essa crise mais forte de convulsão, entende? Então, isso é até uma coisa quando a gente vai dar um diagnóstico, né? Um paciente que não tem esse tipo de crise, tônico-clônica, e você fala, tem epilepsia. Primeira coisa, mas eu nunca me debati. Eu nunca tive o ataque, né? Eu nunca tive a convulsão, tudo bem. Mas esse é um tipo de crise, né? A gente não precisa ter isso para fechar o diagnóstico, nada disso. E lembrar uma coisa que é interessante, como eu falei, a epilepsia é uma manifestação do cérebro. Então, bebê pode ter tipos diferentes de crises, né? Como o espasmo, por exemplo, porque a manifestação depende um pouco da maturidade cerebral, né? Então, o bebê de 1 ano, que ainda está o cérebro não completamente maduro, ele pode ter manifestações que depois a crise passa a ser de outro tipo, porque isso meio que acompanha um pouco a maneira como o cérebro consegue expressar esse distúrbio elétrico, né? Essa descarga que culmina com a crise. Entendi. Você falou, doutora Gabriela, eu não sei se eu entendi ou você não falou. A pessoa perde a consciência, isso faz parte durante essa crise, seja extremada ou não, ela chega a perder a consciência ou ela está presente, ela sabe o que está acontecendo? As duas coisas podem acontecer também, tá? Então, as crises podem ter comprometimento da consciência ou não ter, tá certo? E a gente tem algumas coisas intermediárias, assim. Então, tem paciente que o início da crise é consciente, então ele sente, tá? Algumas crises começam com sensações, tá? Cheiro, um medo súbito que não tem nada a ver com o que está acontecendo em volta, uma sensação de queimação no estômago que sobe, tá? Então tem algumas crises que começam assim. E isso é consciente. E aí alguns pacientes usam até o termo, é um aviso, eu sei que vai dar. E aí, a partir daí, ele evolui com uma perda da consciência. Então, ela pode começar consciente e evoluir com perda da consciência. Ela pode, desde o início, começar com a consciência comprometida. Então, aquele paciente que não sente nada antes, quando começa, ele já está caído, já perdeu a consciência. Ou a crise pode se manter durante toda a sua duração com o paciente consciente. Isso é muito comum em crises que são só motoras e focais. Então, uma crise que, por exemplo, são só contrações do braço, do início ao fim. O paciente está conversando e fala, essa é a crise. E a crise acaba e ele não perdeu em nenhum momento a consciência. Então, todas essas questões podem acontecer. Entendi. E, doutora Gabriela, como é que a gente trata hoje? Como é que a senhora trata hoje um paciente com epilepsia? Então, o tratamento, grosso modo, via de regra, é com medicação, tá? Então, a gente tem os medicamentos que agora, né, a sociedade, a Liga Internacional preconiza que a gente chame de medicamentos anticrises, tá? Que são medicamentos que vão proteger o paciente da crise. Então, são medicações que atuam na comunicação de neurônio com neurônio. Então, eles tentam segurar essa comunicação exagerada, vamos colocar assim, tá? E evitar as crises. Mas depende muito da causa também, né? Então, a gente dá medicação para não ter crise, porque a crise é ruim, a descarga elétrica não é legal para o cérebro, o paciente pode se machucar, é estigmatizante, atrapalha uma série de questões da vida. Então, a primeira coisa é não ter crise. E isso, primeira linha, a gente faz com remédio. Tem vários remédios, tem alguns que têm indicações para tipos específicos de epilepsia, né? Agora, se eu tenho uma causa cirúrgica para epilepsia, né? Então, um tumor que tem indicação de operar, ou, por exemplo, uma esclerose de hipocampo, que é uma causa bem comum de epilepsia, é possível que o paciente precise de uma cirurgia também como parte do tratamento, tá? Então, tem isso, o controle das crises e avaliar a causa, se é uma causa que merece um tratamento direcionado a ela, tá? Então, é bem variado. E quando a gente tem os pacientes de difícil controle, né, os epiléticos de difícil controle, que não respondem, não ficam tão bem controlados com medicação, a gente pode também, dependendo do tipo de epilepsia, ter algumas outras estratégias.
Então, tem aqueles dispositivos que você pode implantar, tipo um estimulador de nervo vago, né? Que ajuda a modular a condução. Então, é uma técnica cirúrgica, mas não é uma cirurgia que tira uma parte, né? Que a cirurgia a gente sempre pensa em tirar alguma coisa. Sim. É uma técnica de neuromodulação. A gente tem outras estratégias, tipo dieta cetogênica, né? Que é uma formulação dietética que coloca o paciente com uma proporção bem baixa de carboidratos. Isso é especificamente interessante em alguns casos de epilepsia pediátrica, tá? Então, é variado, mas a gente sempre vai ter o uso do medicamento, via de regra, tá? Poucas são as epilepsias que a gente consegue suspender remédio ao longo da vida, essa é uma questão. Então, a ideia é que a epilepsia é uma condição que é crônica, mesmo que o paciente esteja bem controlado. Então, é medicação para uso duradouro, durante anos, quiçá a vida toda, provavelmente, tá? Entendi, doutora. Doutora, agora, quando eu abri o nosso vídeo, eu falei das memórias sobre esse tipo de situação que eu pessoalmente passei. E, junto com as memórias, existiam algumas afirmações. E eu quero fazer aqui com a senhora rapidamente um mitos e verdades. Eu vou fazer essas afirmações, a senhora vai falar para mim se é mito ou verdade e rapidamente explica. Porque são coisas que ainda estão muito na minha cabeça. Por exemplo, afirmação número 1. A epilepsia é uma doença contagiosa? Mito, totalmente mito. Tá? A crise por si só não transmite nada, veja, é uma maneira de um cérebro se expressar, e dentre todas as causas, né, nenhuma dessas que a gente citou, ela é contagiosa, no sentido de doença infecciosa. Então, não, é mito totalmente. Legal. Agora, situação número 2, afirmação número 2. Ao presenciar uma crise epilética, só ver que eu aprendi. Ao presenciar uma crise epilética, essa é clássica porque isso até hoje, estou falando de coração, até hoje eu não sei. Ao até sei que vai vir. A senhora sabe, né? Porque é clássico mesmo, realmente é clássico. Ao presenciar uma crise epilética, devemos segurar os braços e a língua da pessoa, doutora? Mito, pelo amor de Deus. Então, assim, a crise, ela não é uma manifestação que você vai conseguir controlar baseado em segurar o paciente, tá? Então, ela é uma descarga e aonde ela está acontecendo no cérebro, ou se é no cérebro inteiro, o paciente vai ter aquela manifestação. Você segurar o corpo do paciente não faz com que aquela descarga termine mais cedo. Então, a única coisa que a gente vai conseguir é aumentar a chance de trauma. A melhor conduta quando o paciente está tendo uma crise forte, uma crise tônico-clônica, uma convulsão, é colocar o paciente deitado de lado, que diminui a chance dele aspirar a própria saliva, e deixar o evento acabar, tá? Então, uma superfície segura. Então, se aconteceu no meio da rua, claro, vamos tentar levar para a calçada, né? Tirar do meio da via. Então, esse tipo de coisa, garantir uma segurança em torno, evitar quedas, então deita no chão e de lado. Jamais enfiar qualquer objeto, inclusive o dedo, tem gente que tenta puxar a língua, não faça isso, coloque o paciente de lado, porque na crise, lembra que tem uma fase que é tônica, então o paciente trava a mandíbula. Então, ele pode quebrar o objeto que você enfiou na boca, aspirar aquele pedaço do objeto e se asfixiar por isso. Ou, se você colocou sua própria mão, você pode perder o dedo. E aí a gente vai ter 2 pacientes, o que teve a crise e um com o dedo amputado, tá? Então, nunca colocar nada dentro da boca. Ele muito provavelmente não vai se engasgar, especialmente se você colocar de lado. E a crise, ela é um evento que é autolimitado, tá? Então, na maior parte dos casos, vai ser uma crise só, com uma duração inferior do que 5 minutos. Ele volta, às vezes, sonolento, confuso e vai se recuperando ao longo do tempo, mas ela é uma crise que tende a ser um evento isolado e o paciente volta. Claro que tem exceções e tudo, mas, então, garante a segurança e espera acabar. Acabou, aí você vai ver, você vai para o pronto-socorro, você vai ligar para o médico do paciente, como que vai ser. Mas não coloca nada dentro e não tenta segurar, porque às vezes você vai levar um tapa, enfim, vai ser pior, entendeu? 2 pessoas vão se machucar. Doutora, olha, eu vou falar uma coisa para você, doutora Gabriela Graça, aqui que ninguém nos ouça aqui, aqui é um particular, eu e a senhora. Eu ficava com essa afirmação, principalmente a coisa da língua, eu imaginava, porque eu presenciei uma, duas, eu presenciei mais de uma vez, e eu falei, meu Deus, a situação toda, eu vou ter que, como é que, desenrolar a língua, graças a Deus, doutor, graças a Deus, muito pelo contrário, as pessoas, por isso que aprender é importante demais, isso olha, só tirou um peso, a senhora, você tirou um peso da minha cabeça.
Mais uma afirmação, mitos ou verdades. A epilepsia é uma doença mental, doutora Gabriela? Meia verdade. Ah, Talvez mais para o verdade, mas eu vou explicar. Assim, isso cabe realmente uma explicação. A epilepsia é uma doença de circuito, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é uma área delimitada por cerca no cérebro que tem um problema. A gente está falando de uma questão que envolve disparo de comunicação entre neurônios. Então, a epilepsia, ela é uma doença, ela é uma condição que afeta uma rede cerebral. E a função daquela rede não é dar ou não dar crise. Ela está em algum lugar do cérebro. Ela está envolvida em alguma função. Então, é muito comum, né, quem tem epilepsia, ter como comorbidade sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, alterações de humor, às vezes algumas questões de personalidade, irritabilidade, impulsividade. É muito comum o paciente ter queixa de memória, tá certo? Porque a gente está falando de um circuito que tem um funcionamento anormal, anômalo de alguma forma. Então, aquilo traz uma percepção, ainda que o paciente possa ser completamente funcional e trabalha e tem a vida toda, é muito, muito frequente o paciente dizer: minha memória não é tão legal, eu sinto que não é tão boa. E isso é verdade, né? Ele está certo na percepção dele. E é uma coisa que, claro, dependendo do remédio que eu estou usando, pode ser agravado ou não, então a escolha do remédio deve também priorizar não ter um efeito colateral cognitivo, mas a própria doença, sim, pode acarretar algumas questões mentais, como você falou. Então, principalmente depressão, ansiedade, problemas de memória, isso é bem comum. Claro que dependendo do tipo de epilepsia, do circuito que eu estou falando, né, da localização, eu vou ter mais uma coisa ou mais outra, tá? Mas é bem comum ter questões mentais. E aí, uma outra maneira de enxergar sua pergunta é se a causa pode ser mental, né, ou psicológica. E aí cabe pelo menos dois comentários que eu vou tentar falar mais rápido, embora isso desse livros, assim. A gente sabe que estresse emocional é um desencadeador de crises. Veja, não é a causa da epilepsia, tá? Então, o paciente tem a epilepsia, o que significa que ele tem uma chance de crise recorrente. Mas estresse emocional, ansiedade, privação de sono funcionam como um gatilho para aquelas crises que ele pode ter acontecerem de modo mais fácil, como se eu abrisse o portão para a crise passar mais fácil, tá? Então, estresse emocional, sim, o que mostra que epilepsia e questões psicológicas são uma via de mão dupla, né? E existem alguns tipos de eventos que podem ser puramente psicogênicos, tá? Então, e não epiléticos. E aí a gente já está falando de um outro diagnóstico, mais do domínio da psiquiatria, que não é uma epilepsia, embora possa se confundir com, e que seria um evento puramente psicogênico, tá? Mas entendi. então, quase uma verdade completa, assim, a Não, sua entendi. pergunta. Não, perfeito, perfeito, doutora. Agora, afirmação número 4. Um epilético, ele. Aí, sempre pensando, a afirmação é nesse sentido daquela crise mais grave, né? O epilético, ele pode dirigir, doutora Gabriela? Verdade após algumas condições, mito durante um tempo. Então, pelo Detran, tá? Então, existe uma legislação para isso. E aí, enfim, é uma coisa que, de novo, é obrigatório você informar em toda consulta de um paciente uma pessoa que tem epilepsia, né? Um paciente que tem epilepsia, ele não pode dirigir até completar 1 ano livre de crises em dose estável da medicação. O que significa isso? Você teve uma crise hoje e começou a tratar. Se você nunca mais tiver crise, daqui a 1 ano você está liberado para dirigir. Até lá não pode. É claro que os pacientes entendem isso e adaptam de algumas formas. Então, tem paciente que está dirigindo, tá? Mas você é obrigado a informar isso, porque a legislação é essa, tá? E qual que é o perigo? Você ter um evento que começa do nada, sem aviso prévio, dirigindo e se colocar em risco e colocar terceiros em risco, tá? Então, o motivo é bem simples. Essa lei, essa regra tem algumas especificidades, tá? Então, por exemplo, se é um paciente que eu estou reduzindo o remédio ou tirando o remédio, eu tenho alguns prazos, tá? Então, durante a redução, até reestabilizar a dose, até completar 6 meses, 2 anos e tudo, ele volta a não poder dirigir, tá? Então, se eu tiver em redução progressiva de dose, obviamente tem que esperar mais um tempo. E existe um tipo de epilepsia, que é a epilepsia mioclônica juvenil, que se o paciente estiver sem remédio, ele não pode dirigir, tá? Então, mesmo que ele esteja 5 anos sem crise, tá sem remédio, não dá, entende? Porque é uma que as crises vêm realmente do nada, e sem nenhum aviso, entendeu? Então, pode dirigir, desde que respeitadas essas condições.
tá? Na lei não tem uma diferenciação, se é crise forte que está entrando na conta, se é crise fraca, se é com perda de consciência ou não perda de consciência, entendeu? Então, a regra meio que abrange todo mundo, assim. Ok, esclarecido, é legal. Agora, a minha última afirmação, e essa é meio clássica também. Epilepsia tem tratamento, mas não tem cura. Verdade ou mito, doutora Gabriela? Vou colocar como verdade, tá? Então, assim, tem tratamento porque a gente usa medicação, controla a crise, né? 2/3 dos pacientes ficam bem controlados com medicação, ou seja, tem tratamento. 1/3 desenvolve epilepsia de difícil controle, que não controla mesmo usando 3 medicações, tá? Agora, voltando, isso é controlar a crise. Se eu tenho uma causa que eu posso efetivamente eliminar, talvez seja possível que eu resolva o problema. Então, vou dar um exemplo. Um tumor que eventualmente se opera, tira o tumor, pode ser que o paciente não tenha mais crises porque eu tirei a causa. Veja. Agora, isso tem várias questões, né? Então, por exemplo, uma cirurgia, ela também leva um grau de cicatriz para o cérebro. Então, essa própria cicatriz pode virar uma questão. Então, também não tem nenhum tratamento, ainda que se a gente pense em curativo, mesmo cirúrgico para epilepsia, que a partir daquele tratamento, eu suspendo todos os remédios, entendeu? Então, é um processo. Então, tem tratamento, é uma condição crônica, então realmente não dá para falar em cura, exceto se eu tiver uma causa que possa ser removível e após algum tempo eu entenda que o paciente não tem mais uma chance de crises recorrentes. Tem uma epilepsia, que é a mais clássica, que é a epilepsia ausência da infância, que essa é autolimitada. Então, na maior parte dos casos, depois da adolescência, o paciente não tem mais crises, eu suspendo o remédio e ele não tem mais crises ao longo da vida. E aí, de repente, a gente pode falar em cura, porque é uma condição que não deve mais acontecer. Então, mas no geral, doutora, a pessoa fazendo o tratamento, ela consegue ter uma vida normal, isso. Olha, eu não vou usar a palavra normal, porque é isso. É possível que a pessoa fique sem crises, sim. Isso depende muito do tipo de epilepsia, tá, Cacá? Então, assim, se é uma epilepsia que responde a remédio, né, fármaco responsiva, muito provavelmente ela vai ficar sem crises desde que usando a medicação, tá? Ou um tempo muito prolongado sem crises, e se acontecer uma fatalidade, às vezes pulou uma dose do remédio, enfim. Agora, isso não é uma verdade absoluta. 1/3 dos pacientes não ficam sem crises, tá? E vida normal aí já é um outro pulo, porque vida normal não basta não ter crise, né? Você não está tendo crise, mas você está usando remédio, aquele medo de ter uma crise um dia persiste, né? Aquele histórico que pode ter sido traumatizante de ter tido crises, ter demorado a ter um diagnóstico, ter demorado a controlar a crise, ele persiste. Então, ainda que ele esteja podendo dirigir, podendo se exercitar, se relacionando, trabalhando, eu acho que usar vida normal, a gente acaba menosprezando um pouco o sofrimento histórico do paciente, entende? Então, eu não gosto muito de falar em vida normal. Mas, sim, dá para ter uma vida funcional, ativa, usando a medicação. Doutora Gabriela Pantaleão, ela é neurologista, ela é especializada em epilepsia. Doutora Gabriela, muito obrigado. Olha, para mim, eu acho que para as pessoas que nos assistiram também, foi altamente esclarecedor. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal, viu, doutora? Obrigada, Cacá. Eu que agradeço, né? Sempre falar de epilepsia sempre é um prazer, é o assunto que eu mais gosto dentro da neurologia. Espero que tenha sido esclarecedor, né? E que as pessoas possam se informar mais, né? Então, um dos primeiros passos aí para romper qualquer estigma é a informação. Saber que, apesar de tudo, é comum, né? E que tem tratamentos que podem, de fato, aliviar a crise e o sofrimento da doença. Então, espero que tenha sido servido para informar mesmo. Obrigada pela oportunidade.